cada dia no meu viver mais consagrado eu quero ser, para merecer do meu Senhor a sua graça e o seu amor. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Cada dia quero buscar do céu a santa unção de Deus, para sempre ser fiel, fiel ao meu Senhor, sendo sincero e puro, servindo com amor, hoje e no futuro. Servirei, sim, servirei, ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Dia, brilhando como luz, servindo com alegria ao meu Senhor Jesus, e sempre com amor, com vida piedosa, também quero servir Santa Vó Rosa. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, e com Jesus eu sempre vencerei. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos iniciar a nossa reunião e eu peço a gentileza para aqueles que puderem que fiquem em pé
Irmãos, nós estamos na presença do santo profeta irmão Aldo. Nós não estamos vendo ele, como também não vemos outros santos, mas eles estão presentes aqui conosco. Creio assim, a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria, aqui estão conosco para abençoar todos nós neste momento em que já estamos iniciando a nossa reunião. Por gentileza, levanta os braços aos céus. Santo, querido profeta irmão Aldo. Irmão Aldo, nós aqui estamos na sua presença. Temos essa certeza de que o Senhor está presente aqui entre nós. Nós nos sentimos mais alegres, felizes, mais seguros em saber que contamos com a presença do Senhor. Apesar de não vermos com os nossos olhos, mas nós temos plena certeza de que o Senhor está nos vendo, o Senhor está nos contemplando, as suas mãos já a nos abençoar. Isto para nós é um motivo de muita gratidão, louvor e adoração. Muito obrigado, irmão Aldo, por tudo que o Senhor sempre fez por nós e continua fazendo, porque és um profeta que sempre está no meio do seu povo, amparando, protegendo, guardando e até operando grandes milagres. Nós temos ouvido belíssimos testemunhos que comprova a manifestação do teu poder, milagres que somente com um poder como é o seu poder de profeta que pode ser contemplado nesses dias. Irmão Aldo, nós aqui estamos, já estamos preparando-nos para também comemorar o aniversário desta igreja, o aniversário de organização da obra da igreja. Lógico, prestarmos todo o nosso louvor àquela santa que nós conhecemos enquanto estava aqui na terra entre nós. Estou falando da Senhora Vó, aquele olhar tão meigo, aquele semblante tão lindo que nós tivemos oportunidade de contemplar. Nós temos uma satisfação, uma alegria, um contentamento muito grande, vó, em podermos já estarmos preparando-nos para poder comemorar mais uma vez o teu aniversário, porque digna é de todo o nosso louvor, a nossa adoração. Parabéns, Santa Vó Rosa, pelo seu aniversário, pela igreja que a senhora conseguiu organizar. Sei que custou muito, muito mesmo, luta, por que não dizer, até sacrifício, mas a senhora conseguiu, assim como era do plano do Pai, a senhora conseguiu organizar uma igreja esta que está aqui na terra, igreja prometida, igreja que será um dia levada por Jesus. A senhora com ele, com o irmão Aldo, com a Virgem Maria, irá apresentar esse povo, esta igreja, porque a igreja somos nós. Iremos um dia, com esta fé, chegarmos aí onde a senhora está, onde o profeta irmão Aldo já está. Nós vamos conhecer a mãe, Virgem Maria, porque nós não a conhecemos, sabemos quem é através daquilo que o profeta irmão Aldo nos ensinou. E nós estamos nos preparando, sim, para um dia chegarmos e ficarmos para todos sempre aí na glória celestial. Irmão Aldo, tome conta da nossa reunião. Ela está nas suas mãos e por tudo a nossa gratidão. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. A igreja forte que não teme o mal.
Por gentileza, cada um tome seus lugares e vamos prosseguir cantando do nosso inário o corim de número 19, Força que Vence. A seguir, 162. Unidos marchamos. Para finalizar, 229, Sincero Apostólico. Nós vamos ouvir, a cargo do coral, o hino Glória Infinita.
Próxima apresentação que o coral irá fazer com o hino intitulado Igreja Restaurada.
Prezados irmãos e irmãs, neste momento irei passar para a parte das ofertas. Ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor, nosso Deus e Pai, e seu tabernáculo na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e seu poder, anunciar ao mundo sua mensagem de salvação e redenção e fazer conhecido o nome da Santa Vô Rosa, e que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador e o nome do nosso santo irmão Aldo, como santo poderoso de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais para que não falte recursos na casa do Senhor, ou seja, na Igreja Apostólica, e deve haver constantes interesses da parte de cada um, e não se esqueçam também dos compromissos e gastos que temos para mantermos a nossa igreja e divulgarmos o Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos legou através da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tesouraria Geral de nossa igreja é responsável pelo pagamento dos tributos e taxas, aluguéis, despesas com a folha de pagamento dos funcionários, pagamento do programa A Hora Milagrosa, construções, reformas, adequações de diversas congregações, insumos em geral e entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos da sua ajuda e de suas ofertas, e os que puderem fazer mais pela igreja, façam, mas tenham sempre em seu coração que os que fizerem para a grandeza da obra de Deus na terra terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual como na parte material, na saúde e em toda a proteção celestial. A Santa Vô Rosa não desampara e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo, e nós, como direção da igreja, confiamos na bondade do seu coração. Receba o nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela bondade e o amor do vosso coração, pelas ofertas, por nossa amada Igreja Apostólica, e desejamos-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vô Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Prezados irmãos, aí está o apelo para cada um poder, neste momento, fazer as suas contribuições. Eu creio que cada um já veio preparado, ao sair do seu lar, já pensar, bom, essa quantia eu vou dar na minha igreja, vou ofertar para ajudar na obra que ela está realizando, ajudar o Santo Irmão Aldo, a Santa Vô Rosa, e assim faço, irmãos, com muito amor, com muita alegria em seu coração. Ó Santo Profeta, Irmão Aldo, eu sei que eles, quando estão preparados financeiramente, não negam de ajudar esta igreja. E cada um irá fazer nesse momento as suas ofertas, ajudando na realização dos planos de Deus aqui nesta terra. E eu declaro em teu santo nome de profeta que essas ofertas estão consagradas em teu nome. Amém. As nossas irmãs
irão fazer o trabalho de recolhimento das ofertas e todos poderão ofertar com alegria, com gozo no seu coração. Eu leio um aviso que está nesse boletim do dia 20 de maio. Boletos e pagamentos. O Conselho Deliberativo avisa a todos os nossos irmãos responsáveis por manutenção e pagamento de contas de insumo que, quando o pagamento for feito pela tesouraria da sede, deve ser enviado com antecedência de, no mínimo, 5 dias úteis para programação de pagamento. Pagamentos de insumos como água, energia e outros devem ser pagos obrigatoriamente antes da data de vencimento. Observe que, para compras de materiais de construção, reformas ou equipamentos, sempre é necessário autorização do Conselho e, no mínimo, 3 orçamentos para aprovação. Fiquem atentos às datas de vencimento dos boletos, para evitarmos transtornos às movimentações financeiras da Igreja. Nós vamos ouvir a orquestra e o hino a ser apresentado, intitulado Igreja Apostólica. Vamos ouvir com o coral o hino intitulado Momento Glorioso.
Prezados irmãos e irmãs, eu quero agradecer a todos e até parabenizá-los por aqui estar participando da nossa reunião. É um prazer muito grande vê-los aqui, todos neste momento, com esta fé, confiante na Santa Vó Rosa, do Santo Profeta, Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria e em todo o poder que aqui está presente. Prezados irmãos, nós temos neste boletim uma mensagem que diz: quem tem sede, vai à fonte. Prezados irmãos apostólicos, a mensagem de hoje será sobre uma sábia palavra da Santa Vó Rosa, confirmada pelo Santo Irmão Aldo, que diz: quem tem sede, vai à fonte. Reflita na sabedoria desta expressão e entenda o seu significado. Quem tem sede, vai à fonte e sacia a sua sede, ou seja, alcança aquilo que buscou, foi até a fonte, tomou da água e se saciou, porque a fonte está à disposição, mas ela não vai até a sua pessoa, você deve ir a ela. São João deixou registrado palavras de Jesus ao seu povo naquela época, quando ele se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'águas viva correrão do seu ventre. Ao dizer estas palavras, Jesus estava afirmando ser ele a fonte de água viva que flui de Deus para os que forem até ele, aceitando-o. Aquele que crer em Jesus e naqueles que ele enviou, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo como Supremo Pastor, e viver em santificação pela prática do seu Evangelho, o Espírito Santo passará a habitar em sua vida e dentro do seu espírito, e fluirá rios de águas vivas que são a paz, o amor, a fé, o perdão, a misericórdia, a paciência, a união, entre outras qualidades que comprovam a presença de Deus em sua vida, saciando a sede espiritual, porque agora são filhos de Deus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram que a Igreja Apostólica, formada por Jesus em nossos dias, é uma fonte de água da vida, de alimento espiritual que está à disposição, mas é preciso irmos até ela para buscarmos esse alimento da vida eterna. A Igreja Apostólica, seja sua sede ou suas congregações, estão à disposição de todos aqueles que têm sede da água da vida, porque tem uma mensagem que alimenta a alma, fortalece o espírito, mas precisamos ir a esta fonte. Se nós não formos na reunião apostólica presencial, como vamos viver a família apostólica? Então, quer dizer, como que nós vamos ver a família apostólica? Como vamos ouvir e sentir a emoção dos hinos apresentados ao vivo? Como vamos ajudar nossa igreja? Como vamos poder dizer: teu povo se reuniu, Senhor, na tua igreja para te adorar, louvar, glorificar e aprender mais do Senhor? É preciso ir à fonte, ou seja, frequentar as reuniões, ou as nossas reuniões, participar
com amor e dedicação de todos os trabalhos da igreja, seja no ministério de obreiros, no ministério do coral ou como membros efetivos. Quando pensamos em vir, ou melhor, em ir à igreja, lembramos das palavras do grande rei salmista Davi, que ao seu tempo dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E completamente hoje, ou contemplamos hoje, na letra de nosso hino, pois nesta igreja apostólica existe a paz verdadeira e o amor. A Santa Avó Rosa, quando esteve fisicamente entre nós, podia estar cansada, mas nunca deixava de ir à igreja, pois dizia que ia buscar saúde, paz, ânimo, e lá se sentia bem com a Irmandade Fiéis. Alguns podem dizer que não precisa ir à igreja para falar com Deus. Está correto, porque se formos santificados, Deus ouve as nossas orações e preces diante do local que nós encontramos. Mas para aprender, servir, ser abençoado e fortalecido melhor espiritualmente, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Irmão Aldo, nos recomendaram ir à igreja e participarmos de nossas reuniões, assim como precisamos ir à escola para aprender com os professores, com outros profissionais e com convivência com outros alunos para o nosso aprendizado e desenvolvimento nesta terra, bem como precisamos ir ao trabalho para promover nosso sustento e nossa família. Na igreja não é diferente, pois precisamos ir às reuniões para aprender, aproveitar o ambiente propício para melhorar espiritualmente e ter paz e harmonia com os meus irmãos. Cumprir meu ministério, saciar minha sede, bebendo da água da vida direto da fonte, pura, cristalina, e se alimentando do pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus, ao lado de outros santos, como a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o Consolador, a Santa Avó Rosa, o Supremo Pastor da promessa de Jesus, Irmão Aldo e muitos santos da milícia celestial. Jesus, para nos dar exemplo de irmos à igreja com 12 anos de idade, ali estava no templo, sendo admirado pelos doutores da lei, por sua sabedoria, vivacidade e respostas, cuidando das coisas do Pai, como respondeu aos que o questionavam. Em nossos dias, Jesus poderia ungir a Santa Avó Rosa em qualquer lugar, mas a ungiu na igreja, deixando claro para todos nós o valor de nossa igreja apostólica, de nossas reuniões e de nossa presença como Filho de Deus na igreja. Vejam que a necessidade da nossa presença na igreja, participando de nossas reuniões, não é falácia da direção ou dos nossos pastores, mas é uma necessidade eminente, uma premissa para nos prepararmos ainda mais. Medite nas palavras de Jesus: onde estiver unidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles, para saciá-los e alimentá-los.
Ir à igreja não deve ser uma tarefa ou rotina, mas um ato de amor, prazer e alegria da alma, em poder oferecer gratidão a Deus e aos seus santos pela vida e por tudo que nos dão todos os dias. Lembra-se que a Santa Vó Rosa, mesmo sendo predestinada com um espírito forte, preparado, foi na igreja para aceitar Jesus e entregar a Ele de corpo e alma, e servi-lo com amor e dedicação por 16 anos nesta igreja apostólica. E assim recebeu o seu galardão, coroada por Jesus como Espírito Consolador de sua promessa. E da mesma forma, o santo irmão Aldo, seu sucessor, que também sempre estava na igreja para nos atender, nos abençoar, nos ensinar, nos aconselhar e nos incentivar a sermos fiéis e consagrados. Concluímos esta mensagem com a letra de nosso hino. Jesus Cristo é a fonte da vida perfeita, que jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Quem sede tiver, deve beber da fonte da vida perfeita, pois jorra constantemente sobre aquele que o aceita. O que beber desta fonte da água da vida, crendo na Santa Vó Rosa e em seu santo sucessor, vivendo santamente e em temor, terá em si mesmos as virtudes desta vida. Esta fonte da vida perfeita está nesta igreja, nesta Santa Igreja Apostólica. Portanto, quem tem sede, venha a esta fonte. Prezados irmãos, esta palavra, fonte da água da vida, foi nesta igreja apostólica que nós nos alimentamos da graça, da virtude, do Espírito de Deus. Todos aqueles que, apesar de ter a sua fé, porque cada um de nós criamos em Deus, criamos em Jesus, em Maria Santíssima, mas nós tínhamos na nossa alma uma falta de um alimento, não é aquele que comemos, um alimento espiritual. Tínhamos uma falta de conhecer melhor a Deus, a sua vontade, os seus planos, entender melhor o que é o reino dos céus, a grandiosidade que existe nesse reino e como fazer para poder também herdar esse reino e entrar nele e poder morar, ficar com Deus para todo sempre. Nós, quando conhecemos esta igreja, podemos perceber que nela nós encontramos tudo isso que nós queríamos e precisávamos. Encontramos porque desde os primeiros momentos que cada um entrou por aquela porta da igreja apostólica, algo diferente começaram a sentir na alma. Aquilo que muitas vezes almejavam, iam de um lugar para outro, porque não dizia, batia de portas em portas, procurando aquele alento, aquele consolo, mas não encontrava. E assim, muitos foram anos à procura de um lugar em que pudesse saciar a sua sede, aquela vontade de conhecer melhor
como disse, a Deus, seu reino e os mistérios deste reino. E nesta igreja apostólica, cada um, ao ouvir a mensagem, ao ouvir a palavra inspirada, uma mensagem que vinha e que vem diretamente dos céus, eu disse vinha porque estou me referindo àquele período. Então a pessoa, naquele momento, ele passou a entender, muitas vezes, o porquê que ele não estava podendo receber o que ele tanto precisava. Porque naquela mensagem tão esclarecedora, ela esclareceu a mente, o coração da pessoa, quando principalmente o nosso bispo Eurico começou a pregar, a falar que não podia pecar, não podia ter vício, enfim. Então ele foi enumerando, explicando, mostrando e como que dizendo para cada um, né? Ele pregava coletivamente para todos ouvir, mas é como se dissesse, olha, este é um do motivo que você está numa situação, como você se encontra, como você então se encontrava. Agora, hoje, se você quiser mudar de vida, se você quiser passar por uma transformação no teu espírito, você vai ter uma vida diferente. Só que tem um custo, não é monetário, tem um custo. Você vai precisar renunciar o pecado, você não vai poder participar daquilo que o mundo oferece, e você vai precisar, logicamente, trocar de vida, num resumo, mudar seus pensamentos, seus costumes, suas atitudes. Em muitos casos, até na maneira de crer, você vai precisar passar a crer em Jesus de uma maneira verdadeira. Você vai precisar crer na mãe dele, a Virgem Maria, porque ela é uma santa que desde jovem, desde moça, quando estava aqui nesta terra, ela serviu a Deus na sua mocidade. Ela foi muito humilde, ela foi sincera, ela foi leal. E, portanto, ela sempre foi guardada por Deus, o Pai. E, logicamente, como era plano do Pai mandar o seu filho, então ele sondou o coração dela. Ele sondou o coração daquela virgem e viu que ela tinha as qualidades próprias para ser a mãe do Cristo, o enviado de Deus, conforme já os profetas haviam pregados, ensinados, não é? E, inclusive, a própria Virgem Maria, ela ouvia aquelas mensagens, e ela tinha um interesse muito grande. Ela pensava, nossa, mas que maravilha, quando será que vai acontecer? Mas ela não preocupava em ser ela a mãe daquela criancinha. Não, ela só queria ver o plano divino se cumprir, a vontade de Deus ser concretizada. Mas acontece, irmãos, que então foi essa pregação que cada um ouviu no começo. Então ela é uma santa, a Virgem Maria é uma santa de Deus, ela é poderosa, ela é mãe daquela criança que Deus colocou naquele corpo, naquele corpinho, o espírito do seu filho. E aí, irmãos, cada um, quem não cria, né, em Maria Santíssima, passou a crer. No caso daqueles que são apostólicos, creu nos santos. Você precisa crer nos santos. Aí, então, foi quando cada um começou a dizer, aqui está a fonte da água da vida. Aqui está aquela fonte que eu estava procurando. Porque iam em fontes que não tinham água, fontes que não tinha aquela água da vida para saciar a sua sede espiritual. E aí, então, uma vez que se agregando a esta igreja apostólica, então pôde receber
da água da vida, como bem dissera o Senhor Jesus, que Ele mesmo chegou a dizer: eu sou a fonte da água da vida. E Ele então passou a saciar a sede espiritual de muitos, ou por que não dizer, de todos, que deu a Ele a oportunidade para Ele então poder transformar, poder preparar, santificar. E aí, sabe o que foi acontecendo? Milagres. A Santa Vó Rosa começou a realizar curas, milagres, depois de uma transformação, quando cada um começou a entender a mensagem desta igreja, aonde estava a verdadeira fonte da água da vida, que é Jesus, encontrou-se com Ele, ou encontramos com Ele, Jesus. E aí, irmãos, a vida de cada um foi melhorando, foi notório. Até o próprio povo de fora admiram, chegam muitos a comentar: nossa, puxa vida, o senhor, quando não era desta igreja, sua família era sempre doente, era muito diferente, vocês agora estão bem, dá para perceber. Depois que vocês foram para esta igreja apostólica, passou a crer nesses santos que vocês crê, nossa, é notório, a vida de vocês mudou muito, a gente percebe isto aí. Olha, irmãos, foi percebido até pelo próprio povo de fora. E muitos apostólicos, então, começou a confirmar: é verdade, porque hoje nós temos paz, hoje nós somos felizes. Antes não sabia o que era felicidade, mas ao poder se agregar a esta igreja, torna a dizer, e a participar da fonte da água da vida, então se alimentaram, se fortaleceram, e Jesus alimentou a sua fé. Depois, passados tempos, anos, porque Deus tinha nesta igreja, Ele, Jesus, tinha uma santa que estava aqui, foi quem, logicamente, inspirou os seus fundadores desta igreja, inspirando o nosso bispo, a missionária, principalmente eles como direção, para então ensinar, preparar, transformar através de mensagem as vidas dos corações contritos, aqueles que a cada momento se interessaram em conhecer melhor o reino dos céus. E chegamos até esse ponto. Muitos de nós, então, depois conhecemos uma santa, aquela que já estava aqui na igreja, como disse, orientando, inspirando a direção da igreja, o bispo e a missionária. Então nós conhecemos, muitos de nós conhecemos ela, conhecemos a Santa Vó Rosa. E naquele momento que nós tínhamos aquela felicidade de olhar e contemplar a pessoa dela, então, logicamente, pensamos, ela é a fonte da água da vida, porque ela também fortalece, como fortalecia a fé, o ânimo de cada um de nós. Quanto ela ajudou os jovens, ajudou também as mães, as crianças, os idosos, as moças. Ela ajudou a todos enquanto estava aqui naquele corpo físico. E ela cumpriu uma missão muito linda, uma missão, olha, irmãos, que só não cria mesmo na Santa Vó Rosa a pessoa que era muito dura de coração, porque através do exemplo dela, a vida que ela viveu aqui nesta terra, irmãos, não era para ficar dúvida no coração de ninguém, mas era para aceitar. Ela é mesmo uma santa. E, infelizmente, nem todos creram. Mas também não é de estranhar, porque muitos também contemplaram Jesus, e não foram todos que viram e contemplaram Ele que ficaram com Ele. É tanto que muitos viram e contemplaram, até aqueles que diziam ser seguidores dele, até o crucificaram, levaram a um sofrimento, até um martírio. Então, quer dizer, aí é prova de que não cria, não é?
Muitas vezes, aparentemente, cria, mas não tinha fé. Irmãos, e nós, graças a Deus, hoje, temos essa santa entre nós. Ela viveu entre nós durante aqueles anos, 16 anos de batalha, de luta, para preparar esta igreja. E ela conseguiu, com a ajuda de Jesus, a presença dele constantemente com ela, a presença da Virgem Maria junto com ela, dos santos, ela conseguiu preparar esta igreja. Preparou a igreja de maneira que ficou garantida que esta igreja, a sua vitória já está consolidada nos céus. Portanto, irmãos, é como diz aqui, eu leio para finalizar, a respeito da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica, porque a pedido do Pai de Jesus foi que o aniversário desta igreja passou a ser comemorado junto com o aniversário da Santa Vó Rosa, porque a 10 de junho de alguns anos atrás nasceu ela, uma menina muito linda que veio já predestinada para cumprir a missão que ela cumpriu, ser o Consolador, cumprimento da promessa do Divino Mestre. Santa Vó Rosa e Igreja Apostólica, duas vidas inseparáveis. 10 de junho, para nós, apostólico do tempo presente, significa uma história de amor, de coragem, de lutas, e dedicação e de glória. É uma data que deve ser comemorada com muito júbilo e gratidão aos céus, ao nosso Deus, pela criação desse espírito tão nobre, tão puro e tão cheio de virtudes que é o da Santa Vó Rosa. Sejamos gratos também a Jesus, nosso Senhor, e a Virgem Maria Santíssima, pela vida da Santa Vó Rosa. A história da igreja e o ministério da Santa Vó Rosa é muito bela, rica de exemplos, de fé, de momentos de alegria, de lutas, porém de grandes vitórias. A Santa Vó Rosa enfrentou muitas lutas, ciladas e perigos, mas venceu a todos e eles estabeleceu em nossa igreja perfeita regra moral de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento, a boa educação, a honradez no traje e na apresentação dos fiéis. Ensinou uma disciplina justa, que é o conjunto de regras internas da igreja e da vida diária dos seus membros, e ensinou e esclareceu a doutrina de nosso Senhor Jesus, que é a base do viver, do proceder do povo apostólico, cujos ensinos direcionam para uma vida perfeita, sábia, justa, sincera e honrada. O caráter de bondade, carinho, mansidão, justiça, prudência e energia dessa serva de Deus conquistaram naquela época a confiança do seu povo. Era muito respeitada e seu exemplo levava os fiéis a meditarem no grande ministério que havia no seu coração e no seu espírito de santa de Deus. Ela estava sempre presente na igreja, entre o seu povo, era conselheira, corajosa, prudente e sábia. Seu raciocínio era rápido e foi dotada de capacidade de perceber o perigo, a mentira, a falsidade, inclusive de perceber a bondade e a lealdade nos corações. Possuía um cérebro perfeito
e um espírito forte. Tinha dom perfeito de discernir os espíritos, e ela percebia as intenções dos que estavam perto ou longe dela. Assim, serviu a Jesus nesta igreja e foi a grande vencedora sobre todo o mal. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, confie no ministério da Santa Vó Rosa como a santa mais poderosa que habitou nesta terra ao lado da Virgem Maria, e confie na missão profética de nossa igreja. Sejam leais e fiéis a ela e à sua igreja apostólica, assim como o santo irmão Aldo foi fiel à Santa Vó Rosa e ao seu povo, unidos a estes santos de Deus. Lutemos pela grandeza da igreja e do glorioso nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Na data do aniversário de seu nascimento e do início da existência da Igreja Apostólica, 10 de junho, oferecemos à querida Santa Vó Rosa o reconhecimento, a gratidão e o amor de cada apostólico. Para a Igreja Apostólica, a nossa dedicação, nosso carinho e o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por nos proporcionar esse caminho de fé e esperança. Parabéns, Santa Vó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Portanto, irmãos, esta mensagem já é um preparo para nós podermos comemorar esta data tão preciosa, de grande significado e valor para todos nós e para a Igreja Apostólica, 10 de junho. Vamos ouvir a ser apresentado pelo coral o hino Santo Profeta.
Assim nós chegamos ao término da nossa reunião, muito agradecidos também a este profeta. São vidas que não se separam, porque ambos lutaram e lutam por esta igreja e nos preparam para um dia nós chegarmos no reino dos céus. Muito obrigado a todos, de um modo em geral. Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria, ajude e abençoe a todos. Foi um grande prazer para mim estar aqui junto com todos. Por gentileza, vamos ficar em pé. Santo, glorioso Deus, nosso Pai Celestial. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento que nós aqui passamos, ouvindo esses belos hinos, meditando também nessas palavras, recordando a doutrina, os ensinos de Jesus, suas palavras e principalmente nos lembrando da Santa Avó Rosa, seus exemplos, seu legado, do Santo Irmão Aldo, e agora resta-nos agradecer por estarmos numa igreja que nos acolheu, uma igreja que nos ensinou a conhecer a vontade divina e podermos também sermos participantes da fonte da água da vida, alimentar, saciar a nossa alma, porque a Senhora Santa Avó, o nosso Jesus, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, tem nos alimentado. Muito obrigado, Pai, pela fortaleza da nossa alma, a nossa fé, uma fé que nós temos firmada na verdade, no Senhor Deus, nos teus ensinos, Pai, e nos preparando para um dia nós chegarmos no reino dos céus. Ajuda-nos, Pai. Sozinhos, não temos condições de chegar aí. Precisamos do Senhor Deus. Olha por nós, meu Pai. Estenda tuas mãos sobre nós, ajuda-nos a crescer na fé,
espiritualmente falando, sermos mais fortes, corajosos, destemidos, para sempre sermos vencedores aqui nesta terra. Ajuda-nos, Pai. Ó irmão Aldo, peço que o Senhor, juntamente com o Pai, com a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria, ajuda-nos para que nós possamos a cada dia estarmos preparados para que Deus, o Senhor mesmo, irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, possa colocar na nossa alma as virtudes, e essas virtudes possam nos ajudar muito, possamos com elas sermos mais fortes, preparados, revestidos para poder vencer aqui na terra e preparados um dia podermos chegar aí na glória celestial. Neste momento, irmão Aldo, eu peço pela saúde de todos. Olha para aqueles irmãos, irmãs, às vezes está até na reunião, mas não está bem de saúde não, irmão Aldo. Está aí assentados, agora em pé, porque estamos em oração, mas não está bem de saúde. Alguns estão sentindo dores, alguns estão acompanhando esta oração e falando contigo, irmão Aldo, me tira essa dor, cita até o lugar onde está doendo. Olha para eles, irmão Aldo, tenha misericórdia deles. Ó vó, olha a tua filha aí clamando, pedindo à Senhora um alívio, repreenda esta dor que eles estão sentindo, dá um alívio para teus filhos e filhas. Ó Mãe Maria Santíssima, eles também clamam pelo nome da Senhora. A Senhora é uma santa, a Senhora tem um poder muito grande, e junto com o irmão Aldo e com a Santa Vó Rosa, tem realizado muitas curas e milagres. Ajude a cada um daqueles teus filhos e filhas que estão clamando com muita fé, pedindo à Senhora o alívio das dores que sentem. Irmão Aldo, nós temos pessoas em casa que estão doentes. Alguns já são tão idosos, não dá nem mais para vir na igreja. Eles não andam, alguns até não estão enxergando, tem dificuldade até para falar, irmão Aldo, mas eles lembram do Senhor, irmão Aldo. Eles, no momento, eles pensam, pedem da forma que eles têm a capacidade para pedir, porque sabe, eles têm essa fé no coração, sabe que o Senhor é um santo. Irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa, faça uma visita para eles, até aqueles que estão acamados, quem sabe lá numa cadeira de roda, outros lá até num leito, gemendo com tanta dor. Tenha misericórdia deles. Alguns estão em UTIs, lá hospitalizado. Irmão Aldo, faça uma visita. Eu não estou dando ordem, pedindo humildemente, leve um consolo, vó, leve saúde, Virgem Maria, junto com a avó e também com o irmão Aldo, para aquelas pessoas, e ampare e proteja todos. Também aqui nessa caixa que está sobre esse altar, aqui há nomes de pessoas que estão também com problema na vida, às vezes saúde, problema na família, no trabalho, às vezes até na escola, enfim, estão com lutas, irmão Aldo, e eles já perceberam que só o Senhor para ajudá-los a vencer, a sair dessa situação que se encontram. Tenha misericórdia de todos, nesse momento, o Senhor olhe por aqueles que são lembrados por esses nomes e dê a eles segundo o mérito de cada um. E agora, Pai, cada um irá para os seus lares, leva-os até os seus lares. Irmãos, receba a bênção do nosso Deus e Pai, a bênção de Jesus, Maria Santíssima, a bênção, o consolo da Santa Vó Rosa, a bênção do santo profeta, irmão Aldo, esteja com todos. Amém. Muito obrigado e até amanhã.
A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.